Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do nosso ciclo Vultos da Cultura Lusófona. É um ciclo que já se iniciou há mais de um ano. Começámos por falar sobre Pascoais, a propósito dos 50 anos do seu falecimento. E de então para cá temos abordado figuras maiores da cultura lusófona, vultos maiores da cultura lusófona, não apenas portugueses, bem entendido. Ao longo deste ano, já falámos sobre e já evocámos figuras maiores da cultura brasileira, macaense, africana, e hoje também vamos falar sobre uma grande figura da cultura lusófona africana, de Cabo Verde, que é o Eugénio Tavares. Este ciclo de debates insere-se num grupo de trabalho promovido pela PASC, que é o Grupo Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, sendo que, neste momento, há três grupos ativos, grupos de trabalho. Para além deste, temos o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Rui Martins, que é vice-presidente da direção, e pelo Carlos Magalhães. E temos também o Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Esta nova direção, eleita a 18 de março, tem apostado fortemente nos grupos de trabalho, como forma de promover a coesão interna, de interagir com as associações que fazem parte da PASC, cerca de meia centena, e também de forma a integrar outras associações, e algumas delas, 15 concretamente, entraram recentemente para a PASC numa Assembleia Geral, que se realizou há cerca de um mês. Tem sido, portanto, uma aposta bem concretizada e com frutos bem visíveis. Saliento também que no dia 2 de dezembro, na Associação dos Pilotos do Exército, uma associação que faz parte da PASC, teremos a nossa conferência anual. O programa já pode ser visto no nosso sítio na internet, onde faremos um balanço dos nossos grupos de trabalho, onde iremos antecipar as nossas próximas iniciativas e onde também iremos entregar o prémio Cidadania PASC 2023. A PASC todos os anos entrega esse prémio. O ano passado entregámos a uma associação de apoio à Ucrânia, aos refugiados ucranianos em Portugal, e hoje vamos entregar a uma personalidade, o regulamento permite, vamos entregar uma personalidade que é o Henrique Neto, pelo seu percurso cívico. Pensamos que é um candidato, enfim, um premiado que honra bastante o nosso histórico, o nosso ideário, os nossos valores. Esta é uma ação também muito especial porque se insere no nono colóquio luso-brasileiro, o SILB. Está cá a Anabela Rita, que é máxima responsável científica por esses colóquios. É já o nono colóquio internacional luso-brasileiro. Podem encontrar também na internet o programa, vai se estender por toda a semana. Tem-se realizado anualmente, e hoje começamos por uma sessão que tem a ver com Cabo Verde, que nos parece também muito, muito apropriado. Como sabem, Cabo Verde fica exatamente a meio do caminho entre Portugal e o Brasil, e, portanto, sendo este um colóquio internacional luso-brasileiro, começar por Cabo Verde parece-nos muito apropriado, porque, de facto, fica a meio da ponte e ao longo destes dias. Amanhã, à tarde, haverá uma sessão presencial no Palácio da Independência. Depois, à quarta-feira à noite, online, teremos também um debate sobre a questão da guerra também, porque é o tema genérico deste colóquio internacional luso-brasileiro, desta nona edição do SILB.
até dado o contexto que estamos a atravessar, que todos conhecem, já o debatemos em outros debates, guerra da Ucrânia, agora a guerra na Palestina. Vivemos, de facto, num contexto particularmente gravoso e adverso nesse sentido, e daí esta temática geral. O Jorge Rodrigues é um escritor com várias obras publicadas, muito relevantes neste campo da lusofonia, e em particular, eu agora vou partilhar aqui uma página que remete para a obra que vai ser apresentada hoje, e em particular tem publicado, com a chancela do Milo, alguns volumes que se inserem numa coleção, Mestres da Língua Portuguesa. Tem aqui as várias capas. Esta coleção não começou com a chancela do Milo, depois o Jorge poderá falar um pouco sobre isso. Começou com a chancela de outra editora, depois por razões várias houve a necessidade de uma mudança e nós acolhemos esta coleção pelo mérito, pelo grande mérito, até porque, sendo o Milo uma entidade que promove a cultura de língua portuguesa, a cultura lusófona, esta coleção é particularmente meritória, já que, numa linguagem acessível, mas muito cuidada, de facto, exalta vultos maiores da cultura língua portuguesa, vultos maiores da cultura lusófona, como são, falo dos livros já editados, o Fernando Silvã, o Fernão Lopes, o Fernão Mendes Pinto, o Antero Quental. Aliás, estamos a ultimar uma obra sobre o Antero, também com a chancela do Mil, que vai sair até final do mês. Vai ser lançada, fica já o convite, no dia 7 de dezembro, na nossa sede, no Palácio da Independência. Se intitula Antero e os seus intérpretes. Está precisamente a ser ultimada esta semana. No âmbito de um colóquio a que estamos também ligados, particularmente o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que é os colóquios do Atlântico. O programa do 7º colóquio foi acabado de publicitar hoje mesmo. Vai se realizar entre os dias 5 e 7 de dezembro, nos dias 5 e 6 nos Açores, em Ponta Delgada, São Miguel e na Ilha das Flores, e depois no dia 7 concluir-se-á em Lisboa, no Palácio da Independência. Mas, portanto, temos aqui obras sobre a Cecília Meirelles, sobre o Primo Castelo Branco, sobre o José Craveirinha, sobre o Francisco José Tenreiro, sobre a Carolina Maria de Jesus, o Essa de Queiroz. Aliás, lembro-me e recordo que muito recentemente, em outubro, promovemos mais um encontro internacional sobre Essa de Queiroz, foi já o terceiro, com a participação da Anabela Rita e de outras pessoas do nosso meio cultural, não apenas nacional. Uma vez mais tivemos a presença de convidados internacionais, nomeadamente o Brunello Natália de Cusatis. Aliás, a sessão anterior deste ciclo foi também precisamente dedicada ao Essa de Queiroz, no âmbito desse encontro internacional. Os textos apresentados no encontro anterior foram, entretanto, publicados na revista Nova Águia, como sabem, e como na altura foi devidamente salientado. Temos também livros sobre o Jorge Amado, o Teixeira de Pascoais, sobre o qual inaugurámos este ciclo, o Luís Camões. Algumas destes livros são já segundas edições, o que também denota a procura. Este foi o último, Da Pátria à Frátria da Língua. É uma espécie de visão holística, sintética de toda a coleção. Mas, entretanto, houve, uma vez mais, uma reedição, uma segunda edição, a propósito deste autor, sobre o qual iremos aqui falar, que é Eugênio Tavares, esse grande poeta lusófono cabo-verdiano. Estamos também a agendar uma sessão de apresentação na Associação Cabo-Verdiana, em Lisboa, mas, entretanto, temos esta sessão online, que está a ser gravada, como sempre, e que será depois colocada nas nossas plataformas, quer da Paz, quer do Humil, e são sempre
São sempre vídeos depois bastante visualizados e partilhados, não apenas pelo público português, mas por todo o público lusófono. Enfim, vou então interromper esta partilha de tela e dar então a palavra ao Jorge Rodrigues, a quem agradecemos a presença. Olá, Jorge, podes então falar um pouco da tua coleção boa noite, e em particular sobre este livro. boa noite, Renato Epifânio. Agradeço muito ao Mil a ter-me convidado para este evento. Agradeço ao Samuel Dias, Rui Martins, Anabela Rita e Amélia Reinaud, que também apareceu aqui, tem sido revisora dos livros da coleção. Agradeço a todos a presença online e vou então muito brevemente falar da coleção. O Renato já falou resumidamente. É uma coleção que tem 32 títulos, começou a ser publicada em janeiro de 2015 e terminou de ser publicada em janeiro de 2023, portanto durou 8 anos. Eu, com esta coleção, procurei, de forma transversal, visitar todos os lugares da lusofonia, desde a Idade Média até ao século XXI. Portanto, na linha do tempo, venho desde o rei Dom Dinis até ao século XXI, onde encontramos ainda vivos os José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, e em que encontramos ainda o próprio Jorge Amado, que também faleceu já dentro do século XXI, se não me engano. É uma coleção que, além da linha do tempo, também tem a linha do espaço, vindo desde Timor-Leste, com o seu representante, que foi presidente da Sociedade Língua Portuguesa, o Fernando Silvã, passa por África, com Craveirinha, Moçambique, Aldalar, Angola, Eugênio Tavares, de quem vou falar mais à frente, Cabo Verde, Francisco José Tenreiro, que nasceu em São Tomé e Príncipe e foi deputado da Assembleia Nacional em Portugal. Portanto, temos aqui o tempo, o espaço e temos também uma grande heterogeneidade. Temos desde o rei, Dom Dinis, até poetas do povo, como foi o caso de António Aleixo, Algarvio, ou, por exemplo, uma favelada de São Paulo que escrevia diários e que chegou a estar no topo de vendas no Brasil, que era Carolina Maria de Jesus. Evidentemente, Portugal é a fonte, é a raiz da língua, e encontramos aqui, desde a Sofia de Melo Brainer, a Florabella Espanca, encontramos o Essa de Queiroz, enfim, encontramos ao longo do tempo autores efetivamente de grande prestígio, como Almeida Garrett no romantismo, como Essa de Queiroz no realismo, naturalismo, ou, por exemplo, como o Padre António Vieira, barroco, o Camões, poeta do Nascimento, etc. Portanto, eu procuro atravessar várias estéticas literárias, desde a Idade Média até à atualidade, evidentemente falando também do Fernando Pessoa. E depois tenho também figuras muito marcantes da lusofonia, como é o caso do professor Agostinho da Silva, que foi o grande inspirador desta ideia de uma grande pátria da língua portuguesa. Eu procuro, com a coleção, mostrar a universalidade da nossa língua. Uma língua espalhada por todos os continentes, falada, é uma das línguas mais faladas no mundo, é, se não me engano, a quinta língua mais falada no ciberespaço. E é tendo em conta a enorme importância da nossa língua que eu procuro divulgá-la através dos seus principais autores que estão na coleção. Uma coleção, como eu já disse, extremamente heterogénea, que atravessa todas as classes sociais, atravessa a linha do tempo e a linha do espaço. Falando agora de Eugênio Tavares. Eugênio Tavares, como disse ainda há pouco o Renato, é um autor de Cabo Verde. Cabo Verde que fica entre Portugal e Brasil. E, ao que parece, efetivamente, Cabo Verde foi uma espécie de laboratório para aquilo que viria a ser o Brasil. É um país perfeitamente mestiço, um país crioulo, que, como sabemos, foi colónia de Portugal até muito recentemente.
A independência de Cabo Verde é posterior ao 25 de Abril, se não me engano, é 1975, foi quando Cabo Verde se tornou independente. Eugênio Tavares é para os cabo-verdianos o equivalente ao Camões para nós, portugueses. Ele é, de certa maneira, o rosto, a face de Cabo Verde. Eugênio Tavares, autor das Mornas, autor e reivindicando a identidade mestiça, ao mesmo tempo que se deixava influenciar profundamente pela cultura portuguesa. Ele gostava de Camões, gostava de João de Deus, era um leitor muito assíduo da cultura portuguesa. Ele nasceu em 18 de outubro de 1867 na Ilha da Brava, que é uma das 10 ilhas de Cabo Verde. Os crioulos chamam de Jabraba, como dizem os cabo-verdianos. As ligações a Portugal são enormes. Ele teve uma mãe adotiva que era a mãe adotiva que era viúva de um poeta da Madeira que tinha ido viver para Cabo Verde. E ele chamava-lhe de maneira bastante afetiva Abadinha. Chamava-lhe Abadinha. Eugênio Tavares estudou na Brava, embora tenha sido autodidata. Não frequentou o Liceu São Nicolau, que era o principal liceu da ilha. Gostava muito de literatura e era um leitor lia de forma bastante, digamos, há um termo para isso, que lia compulsivamente, era um leitor compulsivo. Com 12 anos já tinha escrito um poema e aos 15 anos dedicou um poema à mãe adotiva, que era a Badinha. Empregou-se no Mindelo, na ilha de São Vicente, numa casa comercial que representava os interesses dos Estados Unidos da América. E era colaborador de jornais. Portanto, ele desde muito cedo começou a escrever em jornais, ao mesmo tempo que convivia com figuras importantes da intelectualidade de Cabo Verde. Em 1888, ele era recebedor da Fazenda Pública no Conselho de Tarrafal, do Tarrafal, na Ilha de Santiago. Casou-se com Guilmar Lessa, que foi a companheira de toda a sua vida. A certa altura, foi vítima de discriminação e viu-se obrigado, por motivos de não estar de acordo com a administração de Cabo Verde, e foi obrigado a emigrar para os Estados Unidos da América. O exílio foi em junho de 1900, onde esteve exilado nos Estados Unidos. E voltou para Cabo Verde quando se deu a implantação da República em Portugal. Os amigos dele eram, em grande parte, republicanos, maçons, de acordo com a sua própria ideologia, digamos. Mas, ao mesmo tempo, o Eugênio Tavares era também um homem católico, religioso, e conciliava o seu, digamos, o seu republicanismo com a sua tradição, com aquilo que recebera da família, a tradição católica. Quando ele esteve nos Estados Unidos, ficou bastante impressionado com as condições em que viviam os imigrantes cabo-verdianos, que não eram, que viviam realmente em situações bastante difíceis. E lembremos que Cabo Verde sofre, até hoje, problemas graves derivados à seca, e há uma grande diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo, como já havia na época. Há mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde. Há cabo-verdianos na Holanda, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, etc. E o flagelo da seca fazia com que muitos cabo-verdianos fossem obrigados a emigrar. Muitos iam para as roças de São Tomé, outros iam para os Estados Unidos. Quando ele voltou para Cabo Verde, em 1910, envolveu-se no desenvolvimento das ilhas
fundou a Voz de Cabo Verde, um jornal da ilha, trabalhou na imprensa nacional de Cabo Verde, escreveu num jornal espírita, que era órgão da Federação Espírita cá em Portugal. Portanto, era um homem diversificado, mas aquilo que mais ele procurava desenvolver era o gosto pela cultura e levar a cultura ao povo. E levar a instrução do povo era a sua grande preocupação. E por esse motivo ele passou bastantes dificuldades e conta a história que, a certa altura, pelo facto de se ter envolvido na defesa de pessoas bastante carentes, ele terá sido preso e esteve 3 dias na cadeia. É importante dizer também que o Eugênio Tavares era um homem que apreciava, penso que eu já disse isto há bocadinho, apreciava muito a cultura portuguesa, era extremamente influenciado pela cultura portuguesa, de tal maneira que traduziu para crioulo a Bárbara Escrava do Camões e também traduziu a Enjeitadinha de João de Deus. Portanto, ele apreciava muito a cultura portuguesa, embora, por outro lado, reivindicasse em absoluto a identidade do povo cabo-verdiano. Era um homem extremamente evoluído para a época, falava inglês, era de famílias privilegiadas de Cabo Verde, o que não significava que não fosse profundamente ligado ao povo. Aprendeu a tocar guitarra portuguesa e ele próprio lia os seus próprios poemas. Se tivéssemos que falar em tópicos relativamente ao imaginário de Eugênio Tavares, podíamos falar da importância do mar. É algo que liga a lusofonia ao mar. Nós próprios, portugueses, estamos profundamente ligados ao mar. Digamos que é impossível falar da língua portuguesa sem falarmos do mar. O mar está constantemente presente na obra de Eugênio Tavares. Eu daqui a pouco vou ler um poema dele ligado ao mar. Outros tópicos ligados a ele é efetivamente a imigração, a diáspora, o sofrimento infligido àqueles que eram obrigados a emigrar, e também a ideia do crioulo, o crioulo como sendo a identidade cabo-verdiana. Estes são, pois, alguns tópicos da identidade de Eugênio Tavares, que, no fim da vida, foi viver para a ilha onde nascera, que é a Ilha Brava, e veio a falecer numa vila que era Vila Nova de Sintra. Vila Nova de Sintra. E por aqui vemos realmente, e chamava-se Sintra exatamente porque era semelhante à Sintra que nós temos cá em Portugal. Há, pois, imensas ligações de Cabo Verde a Portugal e não é difícil dizer que, efetivamente, Eugênio Tavares é, em grande medida, o príncipe, como lhe chamam, o príncipe dos poetas de Cabo Verde. Ele é autor de mornas que ficaram na memória popular. Ele realmente escreveu imensas mornas, cantou imensas mornas que eram cantadas pelo povo, ainda hoje são cantadas pelo povo, e quando estava realmente para morrer, ele deu a um amigo português o manuscrito das suas mornas para que ele viesse a Portugal tornar públicas essas mornas para que efetivamente elas se tornassem conhecidas dos portugueses. Ele não queria morrer sem deixar que as suas mornas fossem conhecidas pelos portugueses. Então entregou a um amigo, tenho aqui o nome dele, entregou a um amigo esse manuscrito para que ele fosse conhecido, para que as mornas fossem conhecidas em Portugal. Ora bem, portanto, eu vou ler alguns poemas de Eugênio Tavares que mostram bem o seu gênio. Por exemplo, em relação à sua mãe adotiva, ele publicou um poema em que lhe faz... Tinha apenas 15 anos quando publicou este poema. Ele escreve: um dia caíra em teu níveo seio desmaiado botão que de uma linda roseira arrancara violento tufão. As tuas carícias deram-lhe a vida e o anhelinho teu foi o bálsamo que deu força, alento
ao débil peito seu. E a carmínia bonina transformou-se rapidamente em flor que se esforça por derramar a jorros reconhecido odor. Ora, temos aqui um português de Portugal, perfeitamente, onde não há qualquer influência do crioulo, quando ele tinha 15 anos. Isto devido, naturalmente, aos livros que ele lia da biblioteca do pai, pai adotivo também, que era um médico, e vemos aqui a grande influência da língua portuguesa neste rapaz nascido em Cabo Verde, numa altura em que Cabo Verde era uma colónia de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, este poeta também era capaz de escrever, inspirado muito pelo Camões, poemas em crioulo. E eu então vou ler um poema que ele escreveu em crioulo, em que muito vagamente notamos influências de Camões. Ele hiperboliza o amor. Eu vou ler o poema em crioulo. Cá tem nada, na és vida. Cá tem, pronto, eu traduzo, não é? É não tem. Eu também estive na Guiné, falava um pouquinho de crioulo da Guiné, que é diferente do crioulo de Cabo Verde, e o cá tem é não tem. Cá tem nada nessa vida, não há nada nesta vida mais grande que amor, maior que o amor. Se Deus cá tem medida, se Deus não tem medida, o amor ainda é maior. Maior que mar, maior que céu, mas entre tudo cresceu é uma palavra bem cabo-verdiana que está associada ao amor, mas entre tudo cresceu, de mil ainda é maior, cresceu, mas sabe. Portanto, o amor dele ainda é maior do que o amor propriamente dito, não é? É aquele é que é de meu, ele é que é de chave que abrinha a céu. Portanto, a ideia que está aqui presente é efetivamente o amor é tão grande que é maior que Deus, que é maior que o mar e que é maior que o céu. Portanto, Eugênio Tavares era capaz de escrever em português de Portugal, como era capaz de escrever poemas de grande qualidade no crioulo. Ele próprio dizia que efetivamente um, os cabo-verdianos tinham direito à sua cultura. E isto, ele dizia isto no final do século XIX, início do século XX. Reivindicava a cultura cabo-verdiana para os cabo-verdianos. Embora, repito, fosse um grande interessado pela cultura portuguesa e profundamente interessado pela língua portuguesa. Portanto, temos aqui dois exemplos de poemas, um dedicado à mãe adotiva, à Badinha, um dedicado ao amor. Eu vou ler um poema muito bom, aliás, os poemas dele são todos muito bons, sobre o mar. Isto é um soneto sobre o mar. Sobre este grande mar de claras águas, dentro da concha azul do firmamento, velas de neve abrindo ao largo vento, eu vou rimando inconsoladas mágoas. As alegrias vividas, esmágoas como flores mortais do sentimento, e pétalas de sonhos, num momento povoam este mar de claras águas. E vão, como andorinhas desasadas, boiando à flor das ondas docemente, e se vão a uma arrebatadas na fímbria da corrente e vão ficando, enquanto a sombra cai, suavemente do meu destino, a estrela amortalhando. Portanto, temos aqui um soneto de Eugênio Tavares dedicado ao mar. Mas talvez o mais conhecido dos seus poemas ligado ao mar é um que ele dedicou a uma amiga americana por quem foi apaixonado, que era a Kate, que depois voltou para a América de barco e ele ficou muito triste por não ter ficado com ela e ele dedicou-lhe um poema que é muito conhecido.
enquanto eu não o encontro, eu vou ler outro poema em que ele é um poema que ele dedica à Virgem Maria. Ele escreve assim: a Virgem Maria, pura mãe de Deus, seria crioula? Sim, nos sonhos meus contemplo-a, morena, filha de plebeus, morena crioula, rainha dos céus. Portanto, vemos aqui como é que o Eugênio Tavares hum, faz da Virgem Maria uma mulher morena e crioula e plebeia. Portanto, isto também faz parte do imaginário do Eugênio Tavares. Um, e um poema que tem a ver com a imigração e com a diáspora cabo-verdiana é também um soneto e ele escreve a propósito da imigração para São Tomé e Príncipe. Como é triste e é desolador ver partir aos magotes esta gente entregue ao seu destino, indiferente a tanto sofrimento, tanta dor. Se a sorte ainda atrasa a terra amiga, macilenta, tristonha, depauperada, com a doença do sono já minada, ao cemitério um só coval mendiga. Mas porque ides assim arrebanhada a essa maldita terra de desterro, é a fome que vos leva acorrentada? Aproveitai melhor a mocidade, ide mais distante, ide à América, a terra do trabalho e liberdade. Ou seja, ele aqui aconselha os imigrantes, em vez de irem para a roça de São Tomé e Príncipe, a irem para a América, porque a América é a terra da liberdade, é a terra do trabalho e da liberdade. Isto realmente é extremamente interessante, não é? Afirmar que a América é a terra da liberdade. Isto é dito por Eugênio Tavares no início do século XX, chamando a América a terra da liberdade. E nós, enfim, vemos por aqui como ele era um homem livre, como era um homem, como era um homem de valores democráticos e que acreditava no valor do trabalho digno, e era isso que ele queria para o povo dele. E a imigração não tinha que ser para São Tomé e Príncipe, onde era muito sofrimento, onde era muita dor. Ora bem, este Eugênio Tavares era um homem plural, e era plural também porque, independentemente das suas convicções republicanas, era um homem de muita fé, e de tal modo que, a certa altura, conta-se em Cabo Verde que ele, na própria ilha da Brava, pediu a um padre para ir abençoar uma fonte, porque a fonte tinha secado, e o padre, abençoando aquela fonte, a fonte iria começar a jorrar água. E, efetivamente, isso aconteceu. O padre subiu a um monte, abençoou a fonte, e, ao fim de algum tempo, aquela fonte voltou a jorrar água. E o povo, quando passa junto àquela fonte, lembra-se do Eugênio Tavares. Lembra-se que foi ele que, efetivamente, pedindo àquele padre para abençoar a fonte, fez com que ela voltasse a fazer jorrar água. Ora, é um homem, efetivamente, ao mesmo tempo de valores democratas e, ao mesmo tempo, um homem de profunda fé, que também não deixava de escrever no Jornal Espírita, do órgão espírita de cá de Portugal. Portanto, é este homem que é considerado o príncipe dos poetas de Cabo Verde. Primeiro, porque era um grande poeta. Segundo, porque conseguia ler a alma do povo, ao ponto de ainda hoje as suas mornas serem cantadas pelos cabo-verdianos. E aqui, neste momento, faço uma breve homenagem a uma portuguesa de ascendência cabo-verdiana que faleceu ontem, que foi a Sara Tavares. E, portanto, vemos como há uma ligação tão grande entre Portugal e Cabo Verde. Podemos dizer que são povos irmãos, com grandes ligações. E, agora, mais para terminar, a lusofonia é efetivamente feita de todos estes laços que nos unem, não só na língua, como nos afetos, como na poesia,
Não nos esqueçamos que o nosso dia de Portugal é o dia de Camões, o que é um grande exemplo para o mundo, termos um dia, o nosso dia nacional é um dia de um poeta, não é um dia de um guerreiro sanguinário, é um dia de um poeta. Também foi soldado, Camões também foi soldado e nós sabemos isso, não é? E foi um soldado que efetivamente eh, tinha a pena de um lado e a espada do outro, como ele próprio dizia, não é? Era mais ou menos isto que ele dizia, não era propriamente um pacifista, o Camões, mas é bom que o nosso país tenha um poeta como seu rosto, o rosto do seu dia. E pronto, em relação à coleção, haveria muitos autores que não foram aqui falados e que eu gostei muito, e gostei imenso do Fernão Mendes Pinto, porque o Fernão Mendes Pinto é também um grande português, contemporâneo de Camões, não tem nada a ver com o Eugênio Tavares, mas é outro autor que efetivamente eu gostei muito, e também poderei dizer que há já 2 livros desta coleção que foram adotados para animação. Um deles está na Porta Editora, portanto, eu próprio fiz uma adaptação para animação. A letra do texto é minha, o Gil Vicente faz parte da coleção, porque eu quis com a coleção contemplar os 3 géneros literários, que é o épico, o lírico e o dramático. E no dramático fui buscar aquele que é o pai do teatro português, que é um grande português, para mim é dos maiores, não for ao tal lado de Camões, que é o Gil Vicente. E depois também adaptei para a animação também o Pedro Vaz de Caminha, o Escrivão Mor da Armada de Pedro Álvares Cabral, e essas 2 animações espero que tenham sido o ponto de partida para outras animações, portanto o meu trabalho tem sido este. Obrigado ao Renato mais uma vez por apoiar e por, na medida do possível, divulgar esta coleção. E em relação ao Eugênio Tavares, penso que já disse o mais importante, e muito obrigado. Agora fico aberto para qualquer pergunta que Muito, queiram fazer. muito obrigado nós, Jorge, e os parabéns reiterados por esta coleção, que muito honra a cultura de língua portuguesa, a cultura lusófona, e que tem sido, de facto, tem servido para lembrar autores, alguns deles bastante esquecidos, não apenas portugueses, e tem sido, de facto, foi um trabalho muito meritório. Enfim, eu não vou hoje, isto é um velho diferente amigável que eu tenho com o Jorge, que eu gostaria que ele prolongasse a coleção, mas enfim, mas obviamente a coleção pelo menos está em suspenso, foi terminada, mas enfim, são 32, 31 autores, grandes autores da cultura lusófona, e de facto esta coleção é muito meritória para promovermos esta cultura de língua portuguesa que todos nós aqui muito prezamos. Só gostava de dizer, antes de passar a palavra ao Samuel, que vai aqui conduzir um debate, e depois gostaria de ouvir a Anabela Rita, a Amélia Reynaud também, se quiserem intervir, até porque é um mote que eu tenho enfatizado em várias sessões, no âmbito do MIL, da PASC, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, ainda recentemente no Brasil, onde estive com o Samuel Limas, num colóquio que se realizou no Piauí, no Nordeste brasileiro, é que não há nenhuma incompatibilidade entre defender, neste caso, a cultura cabo-verdiana e a cultura lusófona. É perfeitamente complementar e, aliás, a lusofonia só tem futuro se aceitar isso, ou seja, se perceber que a própria cultura lusófona será tanto mais valorizada quanto mais se valorizarem as culturas nacionais de língua portuguesa. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre defender a lusofonia, e neste caso a cabo-verdinidade, como defender a angolanidade, a brasileiridade, a portugalidade e por aí fora. Não há de todo nenhuma contradição, pelo contrário. Eu sei que em Cabo Verde, como noutros países, não é caso único, mas Cabo Verde é um caso particular,
Há, de facto, um grande sentido de uma identidade nacional. Aliás, eu já escrevi sobre isso. Eu, enfim, quando vou a um outro país, não estrangeiro, porque eu não considero o Cabo Verde um país estrangeiro, gosto de passar por livrarias, gosto de andar nas ruas e passar por livrarias. Eu lembro perfeitamente, numa livraria da cidade da Praia, em Cabo Verde, ter encontrado muitos livros, sem exagero, muitos livros sobre a identidade cabo-verdiana. Até porque essa identidade, como sabemos, joga-se entre uma pertença à África e uma ligação não apenas a Portugal, mas ao próprio espaço europeu. Aliás, o próprio professor Adriano Moreira, por exemplo, enfim, que nós entretanto homenageámos neste mais recente número da Nova Águia, também muito trabalhou por Cabo Verde no sentido de enquadrar Cabo Verde nas regiões ultraperiféricas do próprio espaço europeu. Portanto, Cabo Verde, como sabemos, está num limbo entre a África e o Atlântico. As diásporas, como tu salientaste bem, são muito importantes para Cabo Verde. Aliás, o MIL promoveu há uns anos já um Congresso da Cidadania Lusófona, entretanto, realizou-se no dia 31 de outubro, o mais recente congresso, mas no congresso anterior o tema foi precisamente a importância das diásporas, e lembro que na ocasião houve vários cabo-verdianos que salientaram, de facto, a grande importância, a particular importância das diásporas cabo-verdianas. Aliás, como tu salientaste bem, até em termos demográficos, há mais cabo-verdianos a viver fora de Cabo Verde do que aqueles que residem em Cabo Verde. Mas, enfim, era apenas esta nota que a lusofonia faz pela promoção das culturas nacionais de língua portuguesa. Não há qualquer incompatibilidade e, portanto, o facto do Eugênio Tavares, neste caso, muito prezar e muito valorizar a identidade cultural cabo-verdiana, isso não é de todo incompatível com a valorização da cultura língua portuguesa, com a cultura lusófona. E dito isto, passo então ao Samuel Dimas, a quem peço para conduzir aqui esta nossa conversa, amigável e informal, como sempre. Obrigado, Jorge. É muito interessante esta partilha. Eu considero que este poeta é um poeta também da saudade. E não posso deixar de. E quando se fala de saudade, fala-se da Morna, a Morna que é a irmã do nosso fado, em ritmo africano. São, de facto, esse tema é transversal a todos os poemas deste autor. Aliás, eu gostaria também, em jeito de, como costumo fazer nestes encontros, de partilhar também o diálogo com o autor escolhido e irei ler também um poema Eu também tinha selecionado um poema sobre a saudade, que acabei por não ler. Eu Eu não sei. eu vou ler um que não é, quer dizer, é Oh, sobre a tá, saudade, não eu é, depois posso ler, eu depois posso ler também. não é diretamente o título não é esse, mas está implícito e que se chama Partindo, e onde essa relação com a ilha de saída, de distanciamento e de saudade da ilha que ficou para trás. Então diz assim: triste por te deixar de manhãzinha, desci ao porto e logo, asas ao vento, fomos singrando sob um céu cinzento, como num ar de chuva uma andorinha. Olhos na ilha eu vi, amiga minha, a pouco e pouco, num decrescimento, fugir o lar, perder-se num momento, a montanha em que o nosso amor se aninha. Nada pergunto, nem quero saber aonde vou, se voltarei sequer, quanto em ventura ou lágrimas me espera. Apenas sei, ó minha primavera, tu me ficas lagrimosa e triste,
e que sem ti a luz já não existe. Alguns temas são também transversais, por exemplo, a questão da andorinha, das andorinhas e do mar, claro, que são tópicos recorrentes Na nesta poesia dele. poesia, muito delicada, e muito marcada por esse sentimento da distância, da partida, e do amor, que é outro tema que é transversal a muitos dos poemas. E, portanto, eu dou Eu, a em relação à palavra. sua, eu realmente tinha aqui selecionado um pequeníssimo poema sobre a saudade que diz que esta saudade é quem me ampara tão fiel, é como a doce mãe, suavíssima e cruel. Portanto, isto são palavras de Eugênio Tavares. Não é? A saudade é doce mãe e suavíssima e cruel. Portanto, a saudade, efetivamente, é transversal à lusofonia, até aos brasileiros também. Muito bem. Anabela? Eu estava a ouvir a leitura desse poema que o Samuel Dimas escolheu, depois de ter ouvido o Jorge Rodrigues, e ocorreu naturalmente um dos mais belos textos, um dos mais belos poemas da literatura portuguesa, que versa assim como todos conhecem: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. É o João Luís Castelo Branco, que realmente dá um mote como, de um modo geral, nós encontramos na literatura de língua portuguesa, nas literaturas de língua portuguesa. E não é por acaso, é um texto que nós ouvimos com o mesmo título, não é? Samuel escolheu muito bem, e é uma comunidade muito vasta, feita em cima da despedida e da recepção, do acolhimento. E, portanto, de facto, nós tendemos a criar sinergias e a manter as sinergias que criamos. Isto agora para passar aqui só rapidamente aos colóquios da lusofonia, que são os luso-brasileiros, não é? Mantém o nome Silbe, por tradição e por respeito à sua fundação. Eu vou partilhar a página aqui, Anabela, mas continua. Ok. Não, e que no fundo visam isso, mantém a ideia do luso-brasileiro, mas no fundo aquilo que tem sido o trabalho deles é um trabalho de sinergia a nível de toda a lusofonia. Ora bem, este autor, como esta coleção, está a fazer exatamente isso. E as sinergias são também... ora, aqui está, não é? Temos de facto este nome por designação antiga, passamos a sigla, mas se puderes, por favor, passas também o programa do Silde. Mas isto era para dizer que, cá está, é visível que nós estamos também a tentar as sinergias máximas entre instituições, entre modalidades da comunicação, porque também passa por cursos, por debates e por sessões destas. Isto, enfim, o rosto do Silva espelha um pouco também o rosto dessa notável coleção que esteve a ser apresentada aqui, logo no início, para abrir, e o Samuel Dimas disse uma coisa muito importante, que é, no fundo, toda a lusofonia é marcada por uma reformulação e mutações de mitemas, de traços de sensibilidade, etc.
e pensar a lusofonia sem Cabo Verde, ou pensar a lusofonia sem um dos seus desfalantes, de imaginantes que nós somos, seria empobrecer essa visão. A lusofonia é isso tudo, nas suas diferentes mutações. Aliás, se nós formos ver cada uma das literaturas lusófonas, nós verificamos, por exemplo, se pensarmos a literatura moçambicana, há poetas do norte, há poetas do sul, há poetas do interior, eminentemente telúricos, e há poetas do mar, poetas inclusivamente que caldearam a sua sensibilidade e as suas imagens pelo mergulho, e portanto pela visão aquarificada e as cores brilhantes que esse mergulho lhes potenciou, não é? Portanto, ele lhes ofereceu. E, portanto, estar a pensar a lusofonia, estarmos a pensar reverberações como na água nós vamos tendo. Somos todos faces aquarificadas, de certa forma, que mergulham no território, no espaço telúrico, e que percebem desse território, dos rios desse território, uma sensibilidade que é comum, mas que vai tendo variantes. Curiosamente, quando nós fazemos estes encontros, nós vamos nos apercebendo de mitos que vão transitando e que se vão adaptando, como a água, como o ar, não é? Que se vão adaptando aos espaços, às regiões, às sensibilidades. E isso é que faz a riqueza da lusofonia. Inclusivamente os crioulos e as músicas que vão fazendo. Agora falamos da cantora que nos deixou. E as mornas, como os fados, são formas de fado, o fado é uma forma de morna, enfim. De algum modo, o género musical, como géneros literários, etc., tudo isso são mutações umas das outras e nós encontramos uma fraternidade nisto tudo. Portanto, e tudo isso enriquece a lusofonia, disseste muito bem. O máximo. Os crioulos enriquecem a lusofonia. Imenso, imenso. A língua tem recebido imenso. A língua Exatamente, portuguesa essa plasticidade. É uma plasticidade imensa. E os crioulos vão se desenvolvendo com base nisso. O caso do Tetu, não é? As grandes personalidades de Timor reconhecem como necessitando da língua portuguesa e do ensino do português para se manter vivo. Exatamente. Portanto, é o enriquecimento mútuo. É um enriquecimento mútuo. Enriquece a língua portuguesa, no sentido mais estrito, mas esses próprios crioulos também se enriquecem na interação com a língua portuguesa. Mas olha, eu queria só acrescentar uma coisa, além de dar os parabéns ao Jorge Rodrigues pelo livro e pela coleção, só queria dizer uma coisa. O Prop, quando estudou conto tradicional, descobriu 31 funções. E Roland Barthes disse, ele foi muito corajoso, porque qualquer um teria a tendência para ficar nas 30. Ora bem, o Jorge Rodrigues foi muito corajoso porque teve 31 livros nessa coleção. Mas o Prop morreu e o Jorge Rodrigues está vivo. E nós estamos aqui à espera dos outros volumes que vêm a seguir. Okay? Então, eu vou apenas então fazer uma chega aqui às palavras da Ana Rita. Eu estava perfeitamente decidido a ficar com 30 livros, com 30 títulos. Mas houve um evento cultural no Palácio da Independência, creio que foi dedicado ao Gilberto Freire, e era ao final da tarde, e eu, como eu ainda disse, ainda agora, o Renato tinha dito, por que é que não fazes mais algum e tal? Eu disse, 30, 30, 30 e não há mais do que 30. E a certa altura, naquele ambiente crepuscular do Palácio da Independência, ao final da tarde, comecei a ver uma sombra e eu pensei que o Teixeira de Pascoais
estava ali para comunicar comigo. E eu conhecia mal a obra do Teixeira de Pascoais. E quando eu disse, não, então eu faço o Teixeira de Pascoais, vai ser o último, mas agora é mesmo o último. Quando comecei a aprofundar o Teixeira de Pascoais, que eu conhecia muito mal, ele está cheio de fantasmas. Deve ser o poeta português que tem mais fantasmas, no bom sentido da palavra, não é? E é também, talvez, um grande poeta português, um dos maiores. Eu não vou dizer que é o maior, porque isso há quem diga que é o Pessoa, há quem diga que é o Camões, e isso é muito complicado dizer que é o maior. Entre os maiores não há hierarquias. Exatamente. Entre os maiores não há hierarquias, Renato. Não há disseste muito hierarquia, bem. não há Não. hierarquia. E então eu, quando comecei a ler o Teixeira de Pascoais, e li a obra praticamente toda dele, eu pensei, realmente faz todo o sentido que ele seja o 31º, porque ele é um grande fantasma. É um grande fantasma. E realmente depois eu compreendi porque é que ele apareceu naquela noite lá no Palácio da Independência. Mas traz outra... Renato, tens que o levar novamente ao Palácio da Independência. Então, se há 31, é porque apareceu o Teixeira de Pascoais. Mas Se não houvesse ainda o não tens, Teixeira de Pascoais, não havia 31. ainda não tens nenhum autor galego, por exemplo? Não, mas isso, Os galegos nesta altura... Os galegos estão a organizar uma petição dirigida a ti para chegar ao 32º número com o autor galego. Agora teria que ser outra coleção. Teria que ser outra coleção. Já não seria esta, seria outra. Muito bem. Amélia, não sei se a Amélia quer dizer alguma... Quer partilhar a palavra connosco? Desculpa lá, Anabela, estás aqui com... Sim, vou buscar. Ok. Amélia, tem que ligar o som, Amélia. O microfone. No canto inferior esquerdo, no ícone do microfone, tem que clicar. Tem que ser a Amélia a fazê-lo, eu não consigo. Eu, como anfitrião, consigo calar as pessoas. Não consigo obrigá-las a falar. Ou melhor, não consigo obrigá-las a fazerem-se ouvir. A Amélia tem sido a revisora dos livros do Jorge, e o trabalho de revisão é sempre um trabalho muito precioso, como sabem. Falta-me só, para ser justo, já falei da Amélia, que efetivamente foi a revisora. Eu não consigo ligar, não. Já agora já está. Já ligou. Já está. Já ligou. Olha, foi sem querer. Agora Olha, estamos a ouvi-la, não estamos a vê-la, mas como- estamos a ouvi-la. Olá, Renato. Olha, eu como revisora, e o Jorge já sabe que eu sou uma revisora assim muito ativa, vou aqui só rever uma falha do Jorge, que disse, é o mais famoso, eu tenho aqui, eu vou procurar, e depois ficou em Águas de Bacalhau. Então, o mais famoso é assim: ao mar eterno, sem fundo, sem fim, ao mar das túrbidas águas, ó mar, de ti das bocas do mundo, a mim, só me vêm dores e pragas, ó mar. Que mal te fiz, ó mar, e ao ver-me pões-te a arfar, quebrando as ondas tuas de encontrar as rochas nuas. Suspenda a zanga um momento e escuta a voz do meu sofrimento na luta. De amor acende em meu peito desfeito de tanto amar e penar. Oh, mar. Eu não sou de Isaze e isto foi só aqui uma chega para o Jorge. Não sei se me estão a ouvir ou não. Eu quero Ouvimos perfeitamente. agradeço muito à Amélia ter realmente lido o poema que o Eugênio Tavares dedicou à Kate, àquela mulher por quem se apaixonou e depois foi para a América, e ele ficou muito insatisfeito e dedicou-lhe este poema, que é o poema do mar, não é? E para terminar, agora só mais uma pequena chega. Esta coleção tem ilustrações, e as ilustrações foram feitas primeiro pelo editor anterior ao Mil, foi a Prelo. O Henrique, ou melhor, quem fazia as ilustrações era o José Ribeirinho, que infelizmente faleceu.
faleceu quando a coleção ia no 21º livro e depois foi substituído, por ter falecido, pelo Henrique Gabriel, que se dedicou com todo o amor e com todo o carinho a fazer as capas, as contracapas, as ilustrações dos livros e que também veio a falecer muito recentemente, algum tempo depois da coleção estar terminada. Portanto, uma palavra de muito afeto além de para a Amélia, felizmente ainda está viva, para o José Ribeirinho e para o Henrique Gabriel, que também fez ilustrações para a Nova Águia. Sim, sim. Caríssimo, tire só o ainda, porque a Amélia está ali cheia de genica para continuar connosco. Isso estamos todos. Mas estou a ver que vou ter mais trabalho. Já me estão a inventar o 33, 34. Exatamente. Mas só uma palavra sobre o Henrique. O Henrique Gabriel é de facto uma pessoa que nos é muito cara. Aliás, foi ele o autor do logotipo do Mil. Eu, entretanto, falei com a Xana, a mulher, e, enfim, em breve haverá novidades. Ele tinha um livro sobre a própria obra, sua própria obra, e em princípio será o Mil editá-lo. E obviamente no próximo número da Nova Águia vamos também homenageá-lo, até porque, como salientaste muito bem, Jorge, o Henrique Gabriel foi autor de várias capas da revista. Era uma pessoa que eu conhecia bem e era um amigo muito grande, e todos lamentamos muito a sua partida, e obviamente também não iremos esquecer, já no próximo número da Nova Águia, e depois talvez já em 2024 iremos em princípio publicar um livro que ele próprio preparou em vida, sobre a sua obra plástica, porque o Henrique Gabriel era muito multifacetado, para além de designer, era também pintor, e tem uma obra que eu pessoalmente apreciava bastante. E, portanto, foi muito bem lembrado. Foi muito bem lembrado. E sabemos, Jorge, que ele trabalhou até mesmo ao fim, mesmo Sim. para este livro do Eugênio Tavares, ele estava a preparar. Efetivamente, eu falei com o Henrique Gabriel quando ele já estava nos últimos dias. A primeira pessoa com quem vou almoçar quando sair do hospital é contigo. E ele tinha 2 ilustrações feitas para a segunda edição do livro do Eugênio Tavares e disse: faltam-me só 3 ilustrações, mas infelizmente ele não conseguiu acabar, fez apenas 2 que não foram aproveitadas, evidentemente. Claro. Eu tive que ir buscar ilustrações da primeira edição. Mas já agora estamos a falar nisto, enfim, estamos a chegar ao fim. Envia-me essas 2 ilustrações, Jorge. Não, mas eu não cheguei a tê-las, nunca chegaram até mim. Ok. Então eu falo com a Xana. Talvez ela tenha. Exatamente. Podemos publicar na revista, até como apontamento. Seria interessante. Ou seja, nós estamos a falar do livro a vir, mas Exatamente. dos livros a virem. Exatamente. Aqui Jorge Rodrigues. nestas sessões surgem Os sempre. 31 já lá vão. Exatamente. Eu escrevo outras coisas para além de. Eu escrevo muita coisa. Muito bem. Todos os dias escrevo. Então, meus amigos, fica então o convite. Vou aqui voltar a pôr de novo o programa. Amanhã haverá uma sessão presencial no Palácio da Independência, a partir das 3. Teremos connosco uma jovem brasileira, nos vem falar sobre, é o título que ele indicou, Pintar e Esculpir em Tempos de Guerra, a atuação e produção de Mário Navarro da Costa e Rodolfo Pinto do Couto, em tempos sombrios, no vislumbre da paz. E depois, na quarta-feira, à mesma hora, às 9h30, numa sessão que eu irei conduzir com a Anabela, teremos uma intervenção inicial do professor José Briços Lino, da Universidade Lusófona, nos vem falar sobre mudanças civilizacionais, da guerra religiosa à guerra cultural. E depois teremos um painel, coordenado pela Isabel Coimbra, com pessoas que ela convidou, pessoas do Brasil, como aqui aparece referido. E o tema genérico será Corpo, Dança, Espaço, Tempo, Guerra e Paz em Cena.
A Isabel Coimbra aparece aqui também porque, entretanto, ela promoveu, também com o apoio do MIL e de outras entidades, promoveu um encontro de investigadores brasileiros que trabalham, que estudam e trabalham em Portugal. Aliás, ela teve uma iniciativa muito meritória, que também nós apoiámos o mais possível, foi criar uma espécie de plataforma de rede, penso que o nome é Coletivo de Pesquisadores Brasileiros em Portugal, que promoveu já um primeiro encontro há cerca de um ano. É uma ideia muito meritória, aliás, tem tudo a ver até com este espírito da PASC, de congregar boas vontades, sinergias, neste caso de investigadores brasileiros que trabalham em Portugal, e são muitos, nas mais diversas áreas, como sabem. Ela teve essa excelente ideia e será muito bem-vinda neste nosso encontro, nesta nona edição dos Colóquios Internacionais Luso-Brasileiros. E, portanto, fica o convite para que quarta-feira, se não amanhã presencialmente, pelo menos na quarta-feira às 9h30, online, nos encontremos de novo. Vou então encerrar a gravação.